Olha, vamos fazer um improviso aqui nesse final de tarde agradável aqui em Balneário Camboriú, mas para a gente medir a febre num fato interessante. Estava vendo aqui a pesquisa do IPS, né? IPS lá de Criciúma, da universidade, da Unesc, me parece que esse instituto é da universidade, da faculdade, da universidade, né? Que fez pesquisa para presidência e fez pesquisa para governo do estado. Na presidência, deu Bolsonaro em qualquer dos quadros. Qualquer das situações dá Bolsonaro estourado. Sei lá, o Lula não chega nem perto. E o Lula, aliás, está com a candidatura praticamente inviabilizada. Mas o PT em Criciúma, que foi o berço do PT em Santa Catarina, é Criciúma, nasceu ali em 1980, foi forte, elegeu prefeito, elegeu bancadas fortes de vereadores, elegeu deputado estadual, deputado federal. Hoje, não elege um vereador. E, claro que está em decadência total, eleitoralmente falando, mas a curiosidade que eu quero não é o Bolsonaro, que seria de se esperar isso, é hoje um fenômeno que se sucede a cada instante em todos os lugares, em todos os quadrantes, apesar dos pesares, vamos considerar assim. Mas agora, para colocar o seguinte, para governo do Estado, eu achei um número interessante. Lá em Criciúma, o Eduardo Moreira, que é governador, já foi governador interino outra vez, foi vice-governador de 2 mandatos, vice-governador agora e vice-governador antes, e deputado federal, aliás, foi um bom prefeito de Criciúma, deixou em 1996, fez lá o único sistema de transporte integrado, transporte urbano integrado de Santa Catarina até hoje, ninguém conseguiu superar isso, nem implantar isso em lugar nenhum, ele fez isso, funciona até hoje, foi um bom prefeito. E um governador que, nessa sua fase agora, está até agradando bastante, está tomando iniciativas admiráveis, diminuindo agora, inclusive ICMS de 17% para 12%, favorecendo a economia catarinense, extinguiu secretarias regionais, reduziu, enxugou a máquina, está fazendo economias, está privilegiando competências técnicas na ocupação dos cargos. Em suma, está interessante. Mas a questão ali é a seguinte, o Eduardo Guerini, o professor Eduardo está entrando aqui, a gente já falou disso na internet, que lá fizeram a pesquisa, mas não confrontaram a mim com o Eduardo. Quer dizer, os dois têm mais ou menos o mesmo índice, mas em separado, em 2 cenários diferenciados. A pesquisa IPS não juntou os dois na mesma pesquisa. Talvez, imagina-se aí que seja uma coisa intencional, justamente para não confrontar, para não colocar em risco, quem sabe Eduardo, quem sabe a mim, mas a mim, nessa altura, é livre atirador. Para mim, é um nome que, apesar dos desgastes, apesar da pressão que tem sobre ele, apesar do próprio PP não querê-lo candidato, ele continua em cima. O homem é uma máquina política, essa é a grande verdade, desde o seu primeiro governo. E é preciso a gente ter consciência de que esse quadro pode se repetir em outras cidades do estado. O interessante também lá, em Criciúma, nessa pesquisa, é que o Mauro Mariani não está bem na ficha, está ruim. Claro, mas lá é terra do Eduardo Moreira, não seria de se imaginar diferente isso. Apesar de tudo, ele tem digamos assim, um currículo a ser considerado. E é um currículo bastante significativo. De qualquer maneira, eu só quero fazer essa observação agora, porque esta possibilidade desta concorrência, dessa competição entre a mim e Eduardo é possível. Aí você vai dizer assim, mas o Mauro Mariani não é o virtual candidato, não é... Quem tem a máquina na mão é o Eduardo Moreira. O Mauro Mariani é presidente do partido porque o Eduardo simplesmente consentiu. Ele deixou correr frouxo. Senão seria ele o presidente do partido, nem sei se pode por exercer cargo executivo, mas enfim, foi presidente até anteriormente. Ele manda no partido. Se o Eduardo quiser ser candidato à reeleição, nada impede. Nem Mauro Mariani, nem deputado federal, nem bancada federal, nem ninguém impede. A máquina do partido está na mão dele, partido estadual. Agora, vai ser uma concorrência engraçada. O PP, se for inteligente, quiser realmente fazer eleição, libera-o a mim para ser candidato. Mais uma vez, você vai dizer assim, puxa, mas de novo a mim? Amigo, não renovou nada essa máquina. O Raimundo Colombo foi uma renovação.
Você concordou com isso? Você acha que foi bom? Pois é. Agora, nós não podemos agora também só pensar em renovação. Uma renovação, o Raimundo Colombo foi uma renovação. Pergunta que eu faço sem entrar no mérito, foi boa? Foi bom renovar? Foi bom mudar? Foi bom colocar o Raimundo Colombo lá? É que sabe, Santa Catarina tem um quadro de um jeito, tem outro quadro de outro jeito, nós estamos com a saúde em frangalhos, um débito enorme de 500 milhões aí na saúde, hospitais sucateados, não estão atendendo direito, a nossa educação precisa realmente de melhorar significativamente, e são as duas coisas que têm verbas carimbadas. Segurança, você está de acordo? Vai dizer assim, não, mas nós acrescentamos policiais na Polícia Civil, na Polícia Militar, mas nós continuamos com o mesmo contingente, tanto na militar quanto na civil, de 30 anos atrás. Mesmo contingente em números absolutos. Há 30 anos nós tínhamos 1/3 da população de hoje. Ou seja, nós continuamos com o mesmo número de lá. Então, vegetativamente, nós regredimos barbaramente em termos de segurança, em termos de número de policiais para fazer a nossa segurança. Então, são coisas, evidentemente, que vão influenciar e bastante. Aqui coloca o seguinte, o Guerini, que nenhum ganha disparado 40, 44 em todos os cenários. É verdade. Instituto, aliás, o Sandro Medeiros Esmeraldino, que filho do meu querido amigo, saudoso Miguel Medeiros Esmeraldino, a quem assessorei como presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, o Instituto é IPC, tá certo, eu falei IPS aqui, falei errado. O Márcio Amante, meu amigo lá de Criciúma, também mora em Florianópolis, também está dizendo que vai dar 11, seria no caso de Amin. O Renier Lopes, Mauro Mariano e Merizio não deslancharam. Mas nós estamos falando aqui, evidentemente, só de Criciúma, que é um reflexo, pode ser até um reflexo na região sul, porque Criciúma é um polo generativo de influências lá. Mas vamos pensar no Estado, mas não é uma discussão exatamente para agora. Não folgo aqui em saber que tem tanta gente aqui que está acompanhando. Elizabeth Bevilacqua diz que não está aparecendo nada, está todo mundo vendo, Elizabeth. Eu acho que tem algum problema aí no seu computador, na sua linha, sei lá, alguma coisa tem por aí. Simone Vigarani, olá para você também. E aqui tem Neuza Novakoski, minha seguidora, Jaqueline Ramos, Simone Vigarani, que falei agora, Luiz José Cândido Teixeira, Eduardo Guerini, meu querido professor Eduardo Guerini, Gerson Sutili, Elias dos Santos Silva, também entrou, Patrícia Nagel Búrigo, Jonathan Regis, Givalci, Antônio de Oliveira, meu companheiro no Departamento de Cultura aqui em Balneário Camboriú, árbitro de futebol, e tinha com ele uma singularidade. Dia de vento não podia sair na rua, que alguma coisa caía na cabeça dele. Parecia aquela história do Asterix, do Obelix, em que o chefe do clã tinha medo que o céu caísse na cabeça. O Givalci era o contrário. Onde ele estava, se tivesse vento e um outdoor, o outdoor caía na cabeça dele. Uma placa de trânsito caía na cabeça. Impressionante que esse homem tinha lá. Mas, meu querido amigo Givalci, que está por aí ainda, belo e formoso, como Auri Pavone, grande Auri Pavone, que coisa. Marcelo Freitas, doutor Marcelo Freitas, Paulo Curvelo, meus queridos amigos que estão aqui nesse momento conosco. Mas eu quero ser breve agora, porque não era programado. É só para passar esse recado, para a gente ver o seguinte: a eleição desse ano pode apresentar surpresa pela obviedade. Ou seja, aquela renovação que se pretende não vai acontecer, porque os partidos não vão renovar nada. O PT vai lançar o Décio Lima. Imagina, não tem a menor condição. Santa Catarina não é PT. Não é PT. Já teve sua singularidade, seu momento. Hoje não é PT. Hoje tem uma bancada estadual de 5 deputados e é só. 2 deputados federais e é só. Não consegue sobrepujar nada disso. O Lula ganhou aqui em 2002 e depois só perderam eternamente todas as eleições. A outra eleição do Lula, depois as 2 eleições da Dilma, foram derrotas fantásticas. Reduziu, perdeu força. Então não tem essa condição. Se imaginava que o PSD pudesse significar uma força, porque o PSD foi o que mais somou votos na legenda para a Assembleia Legislativa. Os 5 primeiros candidatos mais votados para a Assembleia são do PSD. Depois, os 5 primeiros. Depois, dentre os 10, só tem, se não me engano, 2 do PMDB e o resto é tudo PSD. Ou seja, tem uma capacidade de arregimentação, mas hoje está fragilizado, muito fragilizado, e vai ter que disputar
uma eleição com Gelson Merizio, que não tem a menor condição hoje, vamos falar de cenário de hoje, não tem a menor condição de concorrer com essas feras, sequer com Eduardo Moreira, vice-governador que é candidato, será candidato à reeleição, possivelmente, nem com Esperidião a mim, apesar de todo o seu desgaste. A verdade é que nós teremos uma eleição que será, relembrando aqui a famosa série, de volta para o futuro. Ou seja, nós vamos para o passado para jogar para o futuro. Parece que vai ser isso. Obrigado por todos vocês aqui que participaram. Quero agradecer aqui essa repentina integração de todos esses meus. Arthur Mirandinha, prazer, amiguinho. O Cacá Fernandes, também por aqui, Domingos Fontanella. E o Márcio Armando pergunta qual é a tua aposta. Eu não tenho aposta, amigo. Eu acho que não dá para você, nessa altura, estar fazendo aposta com a eleição, com essa insegurança toda. Mas é para dar um palpite. Não estou dizendo que vai ser meu voto. Mas se deixar o Amin concorrer, no segundo turno ele está. No segundo turno ele está. E se o Eduardo Moreira concorrer, no segundo turno está. Então a disputa será entre os dois. Em quem que eu voto? Voto é secreto, meu irmão. Não fica aí querendo tirar vantagem para cima de mim. Tá bom, amigo? Um abraço para todos vocês. A gente volta amanhã, meio-dia, com um assunto ainda que eu vou divulgar. Hoje não sei qual será o tema de amanhã, meio-dia, mas a gente volta lá. Obrigado para vocês.